Se tem uma coisa que eu escuto toda hora no consultório eu não consigo fazer isso. Teve um paciente essa semana que tomava aí 2 litros de café por dia e comentou que estava tendo alguns maus efeitos desse hábito, né? E aí eu comentei com ele sobre reduzir e tudo mais. Ele falou, cara, não consigo fazer isso. Porque no meu trabalho sempre tem um cafezinho disponível e eu não consigo não tomar o cafezinho ainda cheio de açúcar, né, que tem nessas empresas e tal. Outro paciente, mais ou menos 1 ano atrás, comentou comigo que ele não conseguia não comer os doces que a avó dele comprava. Então ele morava com a avó e ele queria fazer dieta. Só que ele falou, cara, a complicação é que minha avó compra muitos doces. Eu falei, mas por que você não nega os doces? Ele falou, não consigo fazer isso. Então, o primeiro lugar aqui que eu queria falar com vocês é dar um nome aos bois. Porque muitas vezes nós geramos uma crença que nós não temos a capacidade de fazer algumas coisas, uma impossibilidade no fundo. Se eu falo eu não consigo, é porque eu realmente não tenho a capacidade de fazer aquilo. E isso, de certa maneira, me escraviza. É como se eu tirasse o poder da minha mão de agir em referência àquela coisa que está acontecendo. Então, se tem café na firma, eu não consigo negar o café. Se tem doce na minha casa, eu não consigo não comer o doce. Vocês conseguem perceber, isso fica muito claro, que é uma diminuição da liberdade humana. Vocês conseguem compreender isso, né? Mas qual que é o problema dessa frase? Eu não consigo. Porque é como se você tivesse você mesmo ser escravizado e entregado a chave para alguém. E pronto, não consigo sair disso. Apenas de eu trocar essas poucas palavras por outras já faz uma diferença total. Você quer ver? Cara, por que tu não diminui o café? Gabriel, porque eu não quero. Cara, por que tu não nega o chocolate? Porque eu não quero. Já é muita diferença. Você consegue entender isso aqui? Primeiro passo, você entender que a gente só faz as coisas quando a gente quer. E hoje em dia tem esse vício de sempre falar, eu fiz isso por isso, eu fiz isso por aquilo, eu sou assim porque meu namorado é assim, ou minha namorada é assado, eu faço isso por causa que meu patrão fez isso, então o tempo todo isso, dando desculpa, como se não houvesse outras possibilidades de ação. Quando o ser humano admite, ele fala assim, eu fiz isso porque eu quis, sendo bom ou ruim, eu ganho um poder muito grande para começar de mudança. Se foi uma ação ruim, e eu sei que eu quis fazer aquilo, e no fundo sempre queremos fazer o que nós acabamos fazendo, eu consigo mudar. Você consegue entender a diferença? Isso aqui é muito importante, é vital você entender isso aqui. Eu fiz porque eu quis, eu faço porque eu quero e deixo de fazer porque eu não quero. Vou te contar uma história. Tem um cara chamado Alessandro Medeiros, estava olhando o documentário dele essa semana, que é um cara que faz uma dieta carnívora, né, e tal, e ele é um ultramaratonista, ele faz provas de endurance bem longas, assim, né? E ele fez um Ultraman. O que é o Ultraman? São 3 dias de prova, e o primeiro dia são 10 quilômetros de natação e 120, pesquisei depois a distância do Ultraman, acho que é 120 de bike no primeiro dia. No segundo dia são 270 quilômetros de bike. E no terceiro dia são 84 quilômetros de corrida. E você tem 10 horas cada dia para completar, senão você está cortado. E ele, além de fazer dieta carnívora, quer dizer, ele não come nenhum tipo de carboidrato, ele consome carne, gorduras, né? Ele fez esse Ultraman em jejum. Se você duvida, você dá uma olhada lá no documentário dele no YouTube, Alessandro Medeiros, dieta carnívora, coloca lá que você vai achar. E é impressionante isso aqui. É impressionante o que isso conecta com o que a gente estava falando antes. Que muitos de nós nos aprisionamos em coisas pequenas, como se eu não conseguisse fazer as coisas. Eu não estou falando só de alguns pacientes ou de pessoas, estou falando de mim também. Muitos momentos eu me aprisiono, isso é normal do ser humano querer fazer isso. Mas percebam um outro tipo de ser humano que consegue fazer aquilo que parece impossível. Ninguém tinha feito isso até então, até onde eu saiba. Ficar 3 dias sem comer, fazendo provas longuíssimas e ainda provando que é possível. Provando, o corpo dele se manteve, ele levou médico, nutricionista, tudo junto com ele. E o corpo dele se manteve estável, produzindo lá o que ele precisava produzir. Agora não me recordo do nome das coisas, né? Não é minha área. Mas a minha área é essa área da psicologia. E é impressionante
a mente de um ser humano assim, que claramente é difícil de fazer algo, quer dizer, fica 3 dias em jejum fazendo provas, provas longas de dificuldade. Eu acho que o natural seria eu responder assim, eu não consigo fazer isso. Aí vai lá o cara e faz. Fala assim, é possível. E por outro lado, coisas que é óbvio que é possível negar um chocolate. É óbvio que é possível não ir tomar o café. Eu não consigo. Então percebam que existe uma discrepância muito grande entre os dois seres humanos. Entre o que não fala que não consegue negar o chocolate e o que pega algo que parece ser impossível, vai lá e faz e prova que é possível. E o que isso nos ensina? Que nós deveríamos puxar um pouco dessa mentalidade Alessandro Medeiros. Eu não conheço ele, tá, gente? Não, eu só vi esse documentário, não sei nada da vida dele, se ele é um cara bom ou ruim, mas o que ele demonstrou naquela prova, e isso eu assisti, isso tem que ser analisado por nós. Mesmo que eu não queira fazer uma prova de endurance de 3 dias, eu não queira fazer jejum, mas eu tenho que olhar para aquilo e falar, bicho, nos meus desafios, que podem ser outras coisas e realmente, provavelmente são, eu preciso gerar essa crença de capacidade, pô. Eu preciso conseguir olhar para aquilo e falar, eu consigo, eu faço. Ou pelo menos eu vou tentar. Entende como eu não consigo? Acabou com todas as possibilidades. Agora, eu quero. Eu vou tentar. Porra, já é infinitamente melhor. Mas ainda tem aquela coisa um pouco mais peito firme, né? Eu vou fazer. Por mais difícil que seja, eu vou pagar o preço. Isso aí é bacana. Eu sei que o café me faz mal, eu sei que eu tô aqui com gastrite, um monte de coisa, então eu não vou tomar mais café. Essa coisa tá me envenenando, não tomarei nunca mais uma gota dessa merda. Vocês conseguem entender isso? Então o cigarro é a mesma coisa, sabe? Que eu batalhei pra parar de fumar. Aí queda e queda e queda, essas semanas aí tava fumando. E aí, não vou mais fumar essa merda, atrapalha o meu desempenho no esporte, atrapalha um monte de coisa, por um prazerzinho de merda. Então percebam, é um pouco dessa decisão, desse colocar o pau na mesa, ou matar a cobra e mostrar o pau, essas coisas assim, né? Chega de falar de pau nesse vídeo, né, velho? Você consegue entender? É um pouco de ter mais fé em si mesmo. Ah, eu não consigo. Porra, eu consigo sim, cara. É que eu não queria até agora, mas agora eu quero. E eu vou lutar por isso aqui, que eu sonho em realizar. Porque tá me atrapalhando, tá me impedindo de ser aretê, de ser o melhor que eu posso ser, de trazer o meu verdadeiro potencial pra fora, me tornar um homem de verdade. Tô cansado de viver de arrependimento, viver de migalha e quero ter resultado verdadeiro. Então eu quero fazer isso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos e amigas que podem ser ajudados de alguma forma por esse conteúdo. Tá bom? Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo e até mais.